Lição 3. Instrumentos da leitura, potencializando sua observação bíblica. Não basta ler a palavra de Deus, é preciso estudá-la, examiná-la e escutá-la com o coração. Martin Lloyd-Jones. Versículo-chave. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos, capítulo 119, versículo 18. Objetivos de aprendizagem. Nesta lição, você aprenderá a 1. Usar ferramentas práticas para uma observação bíblica mais eficiente. 2. Exercitar a leitura atenta e repetida das Escrituras. 3. Identificar e analisar o contexto imediato e amplo do texto. 4. Explorar palavras-chave, estrutura e gênero literário dos textos bíblicos. 5. Cultivar o registro pessoal das descobertas para consolidar o aprendizado. A observação da palavra é o ofício dos que amam profundamente a Deus. Hugo Alves. E introdução. Observar com profundidade a palavra de Deus é mais do que um hábito, é um convite a mergulhar no texto, descobrindo detalhes e verdades antes ocultos. Como diz o salmista, desvendo os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas como transformar essa observação em algo concreto e produtivo? Neste capítulo, você aprenderá ferramentas simples e práticas, capazes de tornar a leitura bíblica mais rica, reveladora e inesquecível. Segunda, dedicando tempo e atenção. O primeiro passo para uma boa observação é não ter pressa, conforme ensina Provérbios, capítulo 2. A Bíblia não foi feita para ser devorada, mas saboreada. Ao dedicar tempo e atenção, lendo uma mesma passagem várias vezes, você começa a notar aspectos que passariam despercebidos à primeira vista. A leitura repetida nos leva além da superfície e permite que o texto nos fale de formas novas. Reserve um momento do seu dia para ler sem interrupções, e sempre que possível, leia em voz alta e com diferentes ênfases. Isso amplia sua percepção e facilita o entendimento. Terceira, praticando para aprender, o cérebro e a Bíblia. A ciência reforça que a atenção e a repetição são essenciais para um aprendizado transformador. A neurocientista Carla Tchepo destaca que revisitar o conteúdo várias vezes cria conexões neurais fortes. Complementando essa visão, o neurocientista David Souza ressalta a pirâmide da aprendizagem, desenvolvida por Edgar Dare. Essa lógica mostra que a nossa capacidade de lembrar do que estudamos depende do método utilizado. Leitura simples. Retemos apenas 10% do que lemos. Oferece uma base inicial, mas a retenção é limitada sem engajamento. Audição. Retemos 20% ao ouvir palestras ou áudios, o que exige reforço adicional para a fixação. Demonstração visual. Ver vídeos ou demonstrações amplia a retenção para 30% pelo estímulo visual. Demonstração visual e audição combinadas. Trazer imagem e som juntos eleva o entendimento para 50%. Escrever e resumir. Quando você registra e sintetiza as informações, a retenção sobe para 70%, consolidando o aprendizado. Aplicação prática. Praticar, simular ou ensinar o que aprendeu garante a fixação máxima de 90% do conteúdo. Quarta, como identificar e analisar o contexto bíblico. Nada na Bíblia foi escrito ao acaso ou de maneira solta. Cada versículo faz parte de um contexto que precisa ser respeitado para evitarmos interpretações equivocadas. A regra do contexto imediato. Observe os versículos imediatamente anteriores e posteriores à passagem. Eles muitas vezes explicam termos, ações ou intenções que, isolados, seriam mal compreendidos. A regra do contexto amplo. Pergunte-se onde o trecho está dentro do capítulo, do livro ou da história bíblica como um todo. Saiba quem escreveu, para quem escreveu e em que momento histórico. Compreender o contexto amplo protege de distorções e revela a verdadeira intenção do autor divino e humano. Quinto. Explorando a estrutura do texto. Para que sua observação ganhe profundidade, busque os seguintes elementos no texto. 1. Palavras-chave e repetições. Fique atento a termos ou expressões que aparecem mais de uma vez. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, a repetição da palavra verbo enfatiza o papel de Cristo. Em Mateus, capítulo 5,
O uso repetido de bem-aventurados destaca as bênçãos do reino. No Salmo 136, a frase "porque a sua misericórdia dura para sempre" reforça a fidelidade de Deus. 2. Contrastes e progressão de ideias. Note as diferenças marcantes. Por exemplo, em Romanos, capítulo 6, o contraste entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a comparação entre o corpo mortal e o corpo ressuscitado. 3. Verbos e conjunções. Os verbos mostram as ações, como o ide, ensinai e batizai de Mateus 28. As conjunções como por isso, mas e portanto revelam a lógica do ensino, como ocorre em Efésios, capítulo 2, conectando a nossa fé à salvação. 6. Os gêneros literários da Bíblia. Identificar o gênero literário é fundamental, pois cada um possui uma forma correta de leitura. Narrativa histórica. Relatos de eventos reais, como em Gênesis e Atos. Busque o contexto, identifique os personagens e reflita sobre o ensino teológico por trás dos fatos. A lei. Orientações para a vida e o culto, como em Levítico. Diferencie leis morais, civis e cerimoniais, buscando os princípios por trás das normas. Poesia e sabedoria. Como nos Salmos e Provérbios. Valorize a linguagem figurada, as metáforas e as emoções expressas. Profecia. Mensagem sobre presente e futuro, como em Isaías. Analise os simbolismos e o chamado ao arrependimento. Evangelhos. Biografias de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Foque no propósito do autor e compare os discursos de Cristo. Parábolas. Histórias ilustrativas contadas por Jesus. Encontre o ponto central da lição e evite buscar significados ocultos em cada pequeno detalhe. Epístolas ou cartas. Documentos práticos como Romanos e Gálatas. Tenha em conta o remetente, o destinatário e o problema específico que estava sendo tratado. Apocalíptico. Revelações por símbolos, como em Daniel e Apocalipse. Foque nas mensagens centrais de esperança e no governo soberano de Deus. 7. Comece a registrar. Nada fortalece mais a memorização do que o ato de escrever. Tenha um caderno ou diário reservado apenas para as descobertas das suas leituras. Escreva palavras, frases ou perguntas que surgirem. Anote impressões e relações com outros textos. Esse registro tornará o processo de observação mais duradouro e facilitará suas consultas no futuro. Conclusão. A observação bíblica relevante é paciente, detalhista e cuidadosamente registrada. Não é algo que acontece de uma vez só, é fruto de disciplina, prática e do desejo de ouvir a voz de Deus em cada página. Quanto mais você observa, mais aprende, e mais a palavra se torna viva e transformadora em seu cotidiano.